esse início de trabalho, eu agradeço assim a presença de todos e fico muito grato assim pelo comparecimento de todos. E o nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. E o nosso tema é aconselhável o aprendizado do ocultismo? Essa pergunta, a resposta tem que ser dita com um não. E é bem importante assim, porque o mundo de matéria fina, quando a pessoa quer aprender o ocultismo, ela quer desenvolver a claravidência, a clareaudiência, para ver as coisas da matéria fina. A matéria fina também, para muitos, ela é conhecida como plano astral. Mas essa denominação plano astral, a pessoa tem que lembrar assim, que é um plano. Então, como nós temos pouco conhecimento, nós generalizamos. Assim como nós generalizamos a natureza. Nós vemos um lago bonito, falamos natureza. Nós vemos um parque bem tratado, falamos natureza. Vemos uma floresta, também falamos natureza. Vemos a chuva forte, falamos que a natureza está manifestando. Então, o nosso pouco conhecimento da matéria fina, nós juntamos tudo numa palavra só. Então, quando a pessoa tem vontade de desenvolver essas capacitações que possibilita um aumento da visão, um aumento da audição, da clarevidência, né? Da clareaudiência, ela acha assim que ela está tendo um desenvolvimento. Nós temos que fazer as referências na matéria grosseira. Na matéria grosseira, nós temos que lembrar que nós temos nível. Aquela criança que é boa de trato no ambiente de escola e que ela assimila mais facilmente as informações e que ela tem facilidade para conviver com todos. Aquela criança, o nível dela é diferente do nível dos outros. Porque aquela criança, quando os professores fazem grupos, porque o grupo que os professores fazem no ambiente de escola é um procedimento de entrosamento. É um procedimento porque se a pessoa vai trabalhar numa empresa ou se ela vai trabalhar por conta própria, ela tem que ter um entrosamento. Então aqueles grupos que os professores fazem é um procedimento assim, de ter um entrosamento. Aquele aluno que se destaca pela sua capacidade de assimilar mais facilmente as informações e pela sua maneira boa de ser, de relacionar, todos querem fazer parte do grupo desse. Ele faz parte do grupo de qualquer um, mas todos os outros querem fazer parte dele. Então, quer dizer, de imediato nós vemos assim que tem nível diferente. Então, nesse nível, a pessoa que está querendo desenvolver a capacitação de ter o conhecimento do ocultismo, ela tem que lembrar assim, que nós não vamos além da capacidade que nós temos. A capacidade nossa, que nós temos que desenvolver primeiro, é de nobreza, de polidez, de compreender direito os ensinos e compreender que tem nível diferente. Então, uma pessoa que desenvolveu a nobreza, a polidez, a coerência, o conhecimento dos ensinos, ela vê que ela, na matéria grosseira, ela tem muitas coisas para aprender, para conhecer. Então, ela tem que ir capacitando para as coisas do dia a dia, porque não tem referência querer ter um novo conhecimento se a pessoa não conhece as coisas da matéria grosseira. E é bem interessante assim, as práticas do ocultismo trazem prejuízo, porque nós não sabemos o funcionamento interno que nós temos, e é bem grave assim, porque quando a pessoa vai fazendo as práticas, que tem muitas maneiras para fazer essas práticas, ela vai caminhando no nível dela, porque ela não trabalhou para melhorar o conhecimento dos ensinos, ela não trabalhou para melhorar a polidez, a bondade, a maneira boa de ser. Ela quis desenvolver essas práticas
também tem o nome de livre-arbítrio. Isso é bem interessante assim, porque nós vamos fazendo essas práticas, nós vamos andando em terreno que nós não conhecemos. E aqueles que seguem orientações e livros que apresentam esse tipo de informações, ela tem que lembrar assim, que aquele que escreveu, ele também não tem um conhecimento profundo daquilo que ele escreveu, porque ele está induzindo pessoas a ter determinadas práticas. E quando a pessoa entra num terreno desconhecido, é como se ela entrasse num pântano. Ela não sabe a fase seguinte. Nós temos que sempre lembrar de uma coisa bem importante. O que a pessoa está querendo é entrar num mundo que aqueles que já largaram o corpo de matéria grosseira se encontram nesse mundo. Isso é bem importante assim a pessoa lembrar. E nós temos que lembrarmos que mais da metade das pessoas que vivem sobre a Terra e que viviam sobre a Terra anteriormente e que já largaram o corpo de matéria grosseira se encontram nesses planos. Nós temos que ter essa percepção de observar assim que todo mundo reclama de todos os profissionais, dos que trabalham na administração pública, daquele que executa o trabalho de pedreiro, daquele que executa o trabalho de pintura, daquele comerciante, daquele atendente. Só que anteriormente essas pessoas também não trabalhavam direito, porque a gente lembra do pai reclamar, falar daquele profissional que não fez a função direito, que ele falou que sabia. Então, esse que o nosso pai já falava, quer dizer assim, que mais da metade, anteriormente, daqueles que viviam sobre a terra, não tem aquela bondade, aquela nobreza de atender bem o seu semelhante. Esses largaram o corpo de matéria grosseira. Quer dizer que esses se encontram na matéria fina, que é onde é que as pessoas estão querendo desenvolver a clara evidência, a clara audiência. Se a pessoa tem uma percepção, ela tem que lembrar assim, que o pai e a mãe que está cuidando daquela criança, eles estão atentos com o movimento que aquela criança faz. Tem muitos pais, muitas mães, que quando os filhos entram na fase de amadurecidos, os que ficam na moradia, o pai e a mãe falam assim, olha, você agora tem que cuidar do seu corpo, você tem que ser responsável por você. Não tem mais como falar para você nada, você já tem que estar maduro. Aqueles outros que saem da moradia, então os pais veem que não tem acesso, porque foi morar naquela localidade, sozinho ou com companheiro ou com companheiro, os pais não têm mais acesso. Então quer dizer assim, quando faz práticas para ter o conhecimento do mundo de matéria fina, a pessoa tem que lembrar que ela entra nesse mundo sem resguardo, porque não tem resguardo. A pessoa não tem nobreza, o resguardo que ela vai ter daquele semelhante, que também não tem nobreza, não tem polidez, não tem conhecimento dos ensinos. O livre-arbítrio. Então a pessoa foi porque ela quis. E a gente tem que lembrar assim, que nós temos o livre-arbítrio e toda época nós sabíamos o que nós queríamos e o que nós queremos. Eu quero aquela camisa daquela cor, eu quero fazer aquele passeio, eu estou com vontade de comer determinado tipo de alimento, aquele lugar eu não quero ir mais, eu quero ir naquele outro lugar. Então a gente sabe. Se a pessoa, com o livre-arbítrio dela, ela começou a fazer essas práticas, ela então é responsabilizada. Do jeito que aquele pai, aquela mãe fala para o filho que já amadureceu, que não tem como te ajudar, não tem como te orientar, você está tão longe,
não tem como fazer nada por você. É isso que nós precisamos de entender. A luz, ela não tem como auxiliar uma pessoa que começou a fazer essas práticas, que agora ela se encontra num terreno, numa localidade, que ela não sabe, não tem conhecimento. E que nessas localidades aí da matéria fina, estão cheios daqueles que eram, quando viviam na matéria grosseira, incoerentes, que não têm bondade. Porque se a pessoa não executou o trabalho conforme ela falou, ela prontificou em fazer determinada função, porque ela disse que ela era profissional naquele assunto. Então a pessoa contratou. E agora esse também já se encontra do lado de lá. Então não tem bondade. A nobreza, a luz, a clareza, ela só auxilia quando a pessoa tem o merecimento. É isso que nós precisamos de entender. Porque dificilmente uma pessoa pergunta o que ela acha daquela empreita que ela está querendo fazer. Então, a pessoa está com pouco recurso, por exemplo, ganha pouco ainda no seu trabalho, porque ela é nova, e agora ela quer fazer um compromisso financeiro que vai além da sua capacidade. Ela não perguntou para aqueles que são mais envelhecidos o que acham disso. Para aqueles que são mais envelhecidos, que ela é querida desses. É isso que precisamos de observar. Porque o pai, a mãe, aquele que é novo, ainda é querido desse pai, dessa mãe. Esse normalmente não pergunta. O que você acha? Se eu não der conta de fazer essa empreita, você me ajuda? Não pergunta. Faz a empreita, depois não dá conta, aí vem pedir ajuda. Na luz, a pessoa tem que sair por ela mesma, porque não tem como auxiliar. E esse terreno desconhecido assemelha-se àquele que muitas vezes a pessoa já traz para a matéria grosseira tendências, conhecimentos, e que ela pode desenvolver com práticas. Uma ou outra pessoa tem isso. Mas se não desenvolveu o conhecimento dos ensinos, ela entra naquela condição assim, como se fosse um nadador muito bom. Então aquele nadador que é muito bom, ele vai além um pouco da sua capacidade, ele precisa de ser socorrido como aquele que não sabe nadar. O que aconteceu com ele? Ele excedeu. Então, quando entra a nobreza, a polidez, o conhecimento dos ensinos, entra também aquela condição bem importante da pessoa saber o limite que ela tem. Se não entra o conhecimento dos ensinos, quer dizer, para ter o conhecimento dos ensinos, a pessoa tem que lembrar que ela tem que parar. Ela tem que lembrar que tem o terceiro mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias anteriores que a pessoa caminhou. Então, não adianta a pessoa querer achar assim que agora ela tem um conhecimento. É a vida toda. Porque aquele professor, se ele for prestimoso, ele tem que estar sempre lendo um material que corresponde à matéria que ele ministra. Porque são lançados novos materiais, outras pessoas fizeram pesquisa, então ele tem que ter uma abrangência. Então, na nossa vida interna, para ter o conhecimento dos ensinos, tem que ter a dedicação, para que a pessoa possa ir vendo aquilo que vai ser útil para ela. Aquela condição de a pessoa achar que ela pode ter as práticas e ela acha que agora ela já tem um conhecimento e que agora ela pode fazer qualquer coisa. Ela tem que lembrar disso, que ela, se exceder um pouco, ela entra naquela condição daquele que não sabe nadar.
porque agora ela se encontra enfraquecida, excedeu. E essas práticas normalmente vêm com mudanças de alimentos. E a pessoa esquece que ela é a constituição do seu avô. E que para ela mudar um alimento, ela tem que lembrar que primeiro ela já não podia ter comido alimentos alterados. Então a mudança de alimento seria voltar numa época anterior, para alimentos mais qualificados, que não sofreram alteração. A ponderação. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição, da pessoa perceber a intenção que ela está tendo. E aquela condição bem importante assim, né? A pessoa acha assim que ela pode entrar nesse mundo de matéria fina. Ela tem que lembrar que esse mundo de matéria fina, ela pode ter alguns resguardos externos. E os resguardos externos é como se fosse ela estivesse dentro de um barco. Mas se esse barco rompe uma tábua embaixo, porque para a pessoa ir para um mundo de matéria fina mais elevado, ela teria que ter aquela condição de passar por das suas imediações, sem ser percebida. Ela ir direto para esse mundo mais elevado. Mas isso é quase impossível. Assemelha-se à criança do primeiro ano, agora ela vai ser colocada no quarto ano. Não tem como aquela criança que tem pouco domínio dos números, das palavras, das letras, agora ela ir para o quarto ano. Porque aqueles que foram para o quarto ano, eles ficaram o ano inteiro no segundo ano, o ano inteiro no terceiro ano e o ano inteiro no primeiro ano. Sem contar que ele foi tendo que fazer as funções que os professores recomendavam todo dia à tarde, na sua moradia, ou de manhã. Então, e junto com isso, ele foi muitas vezes com os pais, fazer compras, ver aquilo outro. Então ele foi tendo um amadurecimento. É isso que nós tínhamos que ver dentro de nós, respeitar o grau que nós temos. De achar assim que agora nós podemos fazer, que agora nós podemos ir. Tem que lembrar dessa condição, do nível. Então, cada pessoa tem um nível. Aquele que se julga superior, muitas vezes, ele é mais rústico, menos qualificado do que aquele que não tem nenhum conhecimento. Isso fica bem fácil assim da gente observar aquele sitiante, aquele agricultor, que conhece a época certa para colocar semente no solo. Aquele é muito mais qualificado do que aquele outro que não tem essa qualificação, porque para sobreviver com o seu corpo de matéria grosseira, ele tem o conhecimento. É isso que interessa. Quer dizer que se há uma transformação, aquele que tem o conhecimento da época certa para colocar os grãos no solo, ele é mais qualificado. Então aqueles que se julgam que são qualificados e que escrevem e que dão orientação, são menos qualificados do que aquele que é chamado de aprendiz. Porque aquele que o aprendiz ainda não está emaranhado com essas capacitações aí, porque não são capacitações, porque nós temos tantas coisas para serem vistas e observadas que nós não percebemos. Então agora ter um conhecimento a mais, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento a mais? Qual é a finalidade que esse conhecimento vai ter para a minha vida diária de sobrevivência? É isso que cada um precisaria de ver, porque quando a pessoa tem, ela é responsabilizada por aquilo que ela tem. Isso é físico, porque se ela não tem saber, ela é responsabilizada porque não tem o saber. Se ela tem muito recurso financeiro, ela é responsabilizada por ter muito recurso financeiro. Como utilizar bem desse recurso? É isso que nós tínhamos que ver, que a responsabilidade é de todas as maneiras.
Aquele que ficou omisso é responsabilizado. Aquele que tem bastante também é responsabilizado. É aí que entra o livre-arbítrio. E essa sabedoria é que nós precisaríamos de ter conosco mesmo. É aconselhável o aprendizado do ocultismo? Então essa resposta tem que ser um não absoluto. Porque a pessoa vai desenvolver práticas que ela não tem o controle dessas práticas. E nós temos que lembrarmos assim, aquela condição de nós nos encontrarmos num barco é a mesma condição que quando a pessoa tem o seu corpo de matéria grosseira. Então, fica bem fácil assim da gente observar dessa proteção que nós temos com o corpo de matéria grosseira. Quando a pessoa tira uma blusa de lã, ou quando ela passa próximo a um aparelho eletrônico, aquela blusa, ela vê o campo magnético. Então, essa proteção natural desse campo magnético que nós temos, que é verdadeiro, porque quando aquela criança machuca o dedo, aquele adulto interfere no campo magnético daquela criança. E aquela criança está chorando, porque o adulto sabe que como aquela criança machucou, isso é verdadeiro, porque o adulto sabe que espremeu o dedo na porta, espremeu o dedo na janela, aquilo é verdadeiro. Então aquela criança está chorando verdadeiramente. O campo magnético daquela criança foi interferido. O adulto tem capacidade para restaurar aquele campo magnético. E a criança, muitas crianças dormem depois, do jeito que o adulto procedeu. E muitas crianças falam que sarou. Quando ela é maior um pouco, ela fala que melhorou. Quer dizer que esse campo magnético, quando nós utilizamos para a prática de ocultismo, nós rompemos esse campo magnético. Aquela proteção natural que nos possibilita ir e vir. E esse campo magnético é verdadeiro, que é o caso daquele adulto que possibilitou aquela criança falar que melhorou. Que é o caso de quando tira uma blusa de lã, percebe o campo magnético. E esse campo magnético a gente percebe também no cabelo, né? Quando a pessoa passa o pente no cabelo e põe pedacinhos de papel e vê que aqueles papéis são atraídos. Quer dizer que um magnetismo que existia. Então a prática de ocultismo, ela faz romper esse campo magnético e fica recebendo influência de pessoas que já se encontram do lado de lá. Mas é bem importante assim. Aquela referência de que o aluno que estava interessado na matéria e que o professor viu que as perguntas dele eram perguntas coerentes e que no outro dia o professor leva uma xerox, uma cópia de umas informações que ele tem sobre aquela matéria, mas aquele aluno no outro dia estava com os bagunceiros, o professor não entrega para ele aquelas cópias. Por quê? Porque sabe que não vai ter nenhum aproveitamento mais. Então, por ter tido instantes de elevação, não quer dizer que a gente consegue manter. É isso que nós precisamos de entender. Então, para manter esses instantes de elevação, é a vida toda trabalhando. Aquela condição bem importante assim, né? Que o jovem em formação, e na profissão dele, ele é chamado de você, de você. Depois, com o amadurecimento, com os anos, se ele continuou irradiando, então mudam o jeito de relacionar com ele. Então cada pessoa tem que lembrar assim, que a vida inteira a pessoa tem que esforçar para ir melhorando dentro dela. Porque essas irradiações que nós temos, elas são verdadeiras. Isso a gente vai comprovando assim com o cão. Então, o cão, mesmo chamado vira-lata, ele não tem pedigree, não tem nada, mas ele não se engana.
Então entrou uma pessoa, naquele ambiente que ele tem ali, a condição dele, ele não se engana, ele reage conforme aquele que está entrando. Se a pessoa tem uma índole que não é boa, ele fica bravo mesmo, ele defende. Essa é a condição que nós precisaríamos de lembrar, que nós temos essa frequência. Qual é a frequência que eu tenho? E para que eu entre num campo que eu não conheço, eu tenho que ter aquela ponderação, eu tenho que ter a opção. Se eu quero entrar, eu tenho que me tornar responsável pelo passo seguinte que eu vou dar. Que acontece muitas vezes, a criança pequena quer fazer determinadas coisas, o adulto fala, você responsabiliza se acontecer alguma coisa com você? Se você dá conta de se aguentar com essas empreitas aí que você está querendo fazer, pode ser de subir no sofá, subir na escada. Então, a criança vê assim que o jeito que o adulto posicionou, ele para. Então, aquela condição bem importante assim do livre-arbítrio. Então, mas tem que lembrar que nós precisaríamos de compreender assim, né? A criança está caindo, é de cima para baixo que o adulto segura aquela criança, não é de baixo para cima. Então, quando nós fazemos práticas do ocultismo, os auxílios vêm de baixo para cima. Mas de baixo para cima, como vai vir de baixo para cima? Agora o empregador vai ser auxiliado pelo empregado? Esse empregador está muito descuidado. Esse empregado vai fazer o mínimo, mas o empregador tem possibilidade de fazer o máximo para aquele empregado. Aquele empregado, a única coisa que dá para fazer muito é limpar o carro do empregador. Mas o empregador tem possibilidade de dar o carro para aquele empregado. É uma diferença enorme, o auxílio da luz. Então, para recebermos o auxílio da luz, no período em que as pessoas fazem prática, é muito difícil, porque a luz atua como aquele professor coerente. Ele dá a cópia daquelas informações que vai ter um aprofundamento para aquele conhecimento daquele aluno, se aquele aluno no outro dia não estiver com os bagunceiros. É isso que nós precisaríamos de compreender. Então, para recebermos o auxílio da luz, nós temos que ter essa condição interna, é de cima. Para vir de cima, a pessoa tem que ter tido todo o procedimento coerente. Ela não pode ter transgredido nenhuma lei. E ela tem que estar caminhando com ponderação. Então, aquela condição assim do nadador, ele pode ser muito bom, mas ele vai só até aquela distância. Porque daquela distância para lá, ele não tem capacidade mais para voltar, porque exauriu-se. Então, ele vai ficar como aquele que não tem nenhum conhecimento de ter nadado. Ele vai ter que receber o mesmo auxílio daquele que não sabe nadar. Então é isso que precisaríamos de ter essa clareza dentro de nós. E aquela bondade assim, né, que é muito comum de jovens querer fazer práticas assim e não pergunta para uma pessoa que tem uma coerência. Porque normalmente querem fazer alguma coisa e não perguntam. E como é que vai ser auxiliado? Não tem como receber o auxílio. Mas o auxílio, a pessoa sabe que existe. Numa condição física, a pessoa fala que quer o auxílio do Criador para resolver aquele assunto. Que quer também a justiça do Criador para aquilo que aconteceu ser resolvido numa forma justa. Então quer dizer que o auxílio existe. Mas como a pessoa se encontra sempre voltada para um degrau a menos, e a luz tem aquela condição bem importante de respeitar o livre-arbítrio. É isso que nós precisaríamos de perceber. O respeito do livre-arbítrio, que é a mesma condição daquele pai coerente. Você sabe o que você está fazendo? Você responsabiliza pelo que você está fazendo? Então a criança pondera com a maneira correta que é questionada.